E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo e eu cheguei aqui para falar de uma polêmica com vocês hoje. Essa semana é a semana do Dia dos Pais e tem vários lugares fazendo matérias especiais a respeito disso, reportagens e tudo mais, e estava eu incautamente passeando pela internet quando vi esta capa. Não só a capa, mas todas as críticas e comentários feitos a respeito desta capa. A Folha resolveu fazer uma reportagem e falar a respeito de pais. O problema é que ela falou de um jeito que não pegou muito bem. Segundo a reportagem da Folha, ela estava mostrando alguns pais que conseguem conciliar a vida do trabalho, da criação dos filhos com alguns hobbies que eles têm. E aí os hobbies são bem assim exóticos, para não dizer estranhos. Tem desde viajar e escalar o Himalaia, cruzar o oceano para ver um show de rock, cuidar de plantas, enfim. O jeito que está colocada a matéria, o jeito que estão colocadas as chamadas, dá a impressão que são simplesmente caras que têm hobbies e que vivem os hobbies deles. O que a internet não entendeu, as pessoas não entenderam foi: como assim? Qual é a dificuldade que hoje, na prática, enfrenta um homem, pai, de não conseguir fazer algum daqueles hobbies? Na prática, não existe. Quem é cobrado por deixar um filho sozinho para ir fazer qualquer coisa, seja para ir num show de rock, seja para ir fazer uma viagem, não são os pais. Normalmente são as mães. Esse é o problema, essa é a discussão. Mas, antes de qualquer coisa, eu quis ir lá e ler eu mesmo a matéria, para ter a minha própria opinião, porque ficar vendo a opinião dos outros é muito fácil. Então, eu indico, inclusive, que você faça o mesmo. Pode assistir esse vídeo até o final, dê a sua opinião aqui, mas não deixe de ler a matéria completa também. Vou deixar o link aqui embaixo, ela está disponível no site da Folha. A questão é que ela poderia ter sido bem melhor escrita, as fotos e a divulgação poderiam ter sido muito melhor, e a capa podia ter sido melhor. Principalmente a capa. Do jeito que ela está falando e do jeito que a matéria está escrita, a impressão que dá é que eles são pais totalmente despreocupados, que não têm responsabilidade de fato com os filhos, mas que começaram a levar os filhos para estar junto com eles enquanto eles praticam esses hobbies. Se você ler bem nas entrelinhas, você vai ver que a maioria deles fala que deu uma desacelerada quando os filhos nasceram e que teve alguns momentos que precisou deixar eles com alguém para poder fazer essas atividades, que nem todos os casos são hobbies. Tem um cara que ele é dono de uma empresa de viagens e ele precisa viajar a trabalho, então não necessariamente ele foi para o Himalaia para fazer uma escalada espiritual, ele foi para vários lugares do mundo, em vários momentos diferentes, fazer várias coisas diferentes, inclusive por conta do trabalho dele, e ele fala que agora ele consegue levar os filhos deles que já estão na adolescência ou chegando na adolescência junto com ele. Quantos filhos, quem são os filhos, qual que é a idade, ninguém sabe, ninguém viu. Um outro cara fala que gosta muito de show de rock, que foi até não sei onde para ver um show e tudo mais do Iron Maiden, se eu não me engano, e que ultimamente foi no show da Ariana Grande para levar as filhas e que a música não era tão boa. Quer dizer, Folha, errou. Você precisava ter detalhado mais, ter falado mais e ter falado a respeito do que é ser pai. Ser pai não é ter filhos. Eu ouvi essa frase essa semana e ela está anotada comigo. Eu vou anotar ela ali naquela lousa daqui a um tempo. Não é porque você tem filhos que você é pai. Pai é aquele cara que participa. O pai não é só o provedor financeiro, que é o que está aparecendo nessas matérias. Caramba, estamos em 2017, Folha. Como que você permite sair uma matéria dessa? Fui olhar mais um pouco a respeito dessa história. Peguei o nome dos dois jornalistas que assinam a matéria e fui ver quem são eles. Procurei no Facebook, procurei no Instagram, olhei o Twitter, olhei o LinkedIn dos dois. Eu vi que eles não têm filhos. Não, calma, antes de você criticar e ir lá colocar nos comentários que não é porque a pessoa não tem filhos que ela não pode escrever sobre pais, eu sei disso, mas é um indício já de que tem alguma coisa errada. O nosso jornalismo tá de um jeito que não aguento mais. Não se checa mais fontes, não se olham mais informações se elas são verdadeiras ou não. Eu tô falando aqui que aparentemente eles não têm filhos. Eu não sou jornalista. Se eu fosse, eu deveria, sei lá, ir atrás de uma fonte, procurar a escola deles, procurar os pais, tentar ligar para eles para saber, você tem filho? Não tem. Eu estou dizendo aqui que parece que não, em nenhuma rede social deles que eu olhei, que, por eles serem jornalistas, são muito profissionais, falam muito de todas as matérias que eles já escreveram na vida. Mas eu não achei menção a filhos, menção a relacionamentos, enfim. Aparentemente eles não têm filhos. Mas essa matéria passou pela revisão de quantas pessoas antes de sair? Quantos seres humanos olharam aquilo e nenhum teve a sensibilidade de dizer: caramba, cadê os filhos nessa matéria sobre o Dia dos Pais?
Isso só demonstra que sim, nós precisamos discutir a respeito desse assunto. Nós precisamos falar a respeito dele. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem homens e pais melhores no futuro, para que no futuro, quem sabe em 2037, quando sair uma matéria especial sobre o Dia dos Pais, tenha no mínimo os filhos na capa. O ideal é que tenha muito mais do que isso. O ideal é que nós, homens, fôssemos criados para entender o que é ser pai, que é ter responsabilidade, não é ser um ajudante. Que é pegar um dia e falar para a esposa, companheira, namorada, não importa. Ó, vai hoje, sai com as suas amigas que eu vou ficar com o pitoco. Não estou dizendo que eu tenha feito isso muitas vezes, que eu tenha feito isso sempre, ou que eu sempre tive essa consciência que eu tenho hoje. Eu acho que o canal me fez evoluir muito e tem várias coisas que eu fui aprendendo no meio do caminho, depois que meu filho nasceu. A gente não foi preparado para isso. Mulheres brincaram de casinha quando eram criança, brincaram de boneca. A gente não teve esse tipo de relacionamento, a gente não teve esse tipo de preparação. A gente simplesmente é despreparado para ser pai e falar sobre pai. Porque no fundo, quem é cobrado são elas. Quem recusa emprego porque o horário de saída, de entrada não bate com o horário da escola, são elas. Quem fica a maioria das noites sem dormir, muitas vezes até sem motivo, por conta de uma respiração, por conta de uma preocupação, são elas, muito mais do que nós. Por mais que você seja um pai super presente, a maior parte da carga emocional e da carga de cobrança da sociedade, da família, dos amigos, da tia, da avó, da mãe, da prima, vai em cima delas. Quando você coloca uma criança de 6 meses na escola, por exemplo, porque a mãe precisa trabalhar, porque senão a casa não se gere sozinha, as críticas vêm. E se você para de trabalhar, a mulher, né, para de trabalhar para cuidar dos filhos, a crítica vem. Teve uma jogadora de vôlei que parou de amamentar porque ia participar de uma Olimpíada, ela podia trazer o ouro olímpico para o Brasil, foi criticada. Volta e meia a gente vê jogadores de futebol que não foram assistir o parto dos filhos porque estavam no meio de um jogo e eles são aplaudidos como heróis nacionais. Então, a gente precisa realmente parar de diferenciar esse tipo de coisa. Pai e mãe são pais. A gente tem que ser tratado e tratar da vida da mesma forma. Por que eu não posso chegar para o meu chefe, por exemplo, e dizer, olha, eu não posso participar dessa reunião que você está marcando às 6h30 da tarde porque eu tenho um compromisso de buscar meu filho na escola? As mães dizem isso com muita frequência. Eu ouço, vejo no meu trabalho. Enquanto a gente não tiver consciência disso, a gente vai continuar vendo matérias assim na Folha, a gente vai continuar vendo matérias assim em outros veículos de comunicação e a gente não vai conseguir entender, porque aquela matéria passou pela revisão de N pessoas e ninguém achou aquilo estranho. Quando caiu na internet, que aí foi para milhões de pessoas, aí beleza, né? Alguém em sã consciência achar aquilo estranho. Eu quero deixar uma última palavrinha aqui. Vamos sim discutir os assuntos, vamos falar a respeito deles, vamos trazer a discussão à tona, mas vamos nos informar. Dá uma olhada na matéria, veja o que ela está querendo dizer. Muito provavelmente, se ela fosse escrita de uma forma diferente, dizendo de pais que, apesar da carga horária, apesar de tudo isso, estão incorporando os filhos nas atividades deles e tudo mais, pensa bem se isso não seria diferente se tivesse uma criança cuidando da planta na capa em vez do cara, com uma planta na mão, como se aquilo fosse demais. E eu ainda tenho minhas desconfianças se essa matéria realmente deveria sair assim, porque fala o nome da loja de sapatos que o cara é dono, fala o nome da empresa de viagens que o outro é dono, fala o nome da... Muito estranho, muito estranho. Será que não foi uma matéria comprada? A gente não pode botar a mão no fogo por mais nada hoje em dia. Se você tem alguma opinião a respeito dessa matéria, a respeito disso, desse assunto, coloca aqui nos comentários, não deixe de comentar, curta esse vídeo, é muito importante para mim, ajuda na divulgação, outras pessoas veem, eu não sei, de repente a Folha amanhã ou depois pode mandar apagar esse vídeo do YouTube, porque eu tô falando muito o nome deles, tô colocando aqui a capa, não sei por quanto tempo esse vídeo vai ficar aqui. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para receber o aviso dos próximos envios. É semana do Dia dos Pais, então essa semana especificamente está tendo vídeo todos os dias, mas normalmente tem pelo menos um vídeo por semana. E volta que eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!